CL Notícias está com informações lá direto de Brasília e daqui a pouco eu vou falar com vocês a respeito da Meta. Vamos ouvir um pouquinho. De janeiro, pelas fotos, nossa, tá feia a coisa, né? É isso aí, gente. O domingo foi marcado por uma série de atos esvaziados, né, vale dizer, contra o presidente Lula, o ministro Alexandre de Moraes e em apoio a Donald Trump. Em algumas cidades, as manifestações reuniram só algumas dezenas de pessoas. Isso mesmo que você ouviu. Em Brasília, como disse a Elô, um pequeno grupo percorreu parte do eixão da Asa Sul gritando: "Presidente Trump, contamos com você." Outra gritaria de poucas pessoas que aconteceu foi: "A culpa é do Lula." E os manifestantes também pediram, claro, anistia já. O encontro foi organizado pelos políticos de extrema-direita, como a senadora Damares Silva, Damares e Alves. também a deputada Damares Alves, desculpas, e a deputada Bia Kicis. Agora, Elô, qual o recado que fica, já que, pelo jeito, não dá para levar a sério mais não, né? Olha, Roberto, acho que a primeira coisa que a gente constata é que todas as ameaças que os bolsonaristas faziam de que no dia que Bolsonaro for preso, o país vai parar e os brasileiros não vão permitir e que vai ser uma loucura. Bom, não aconteceu absolutamente nada, né? O Bolsonaro botou a tornozeleira, foi para casa ficar lá quietinho até o resultado desse processo que está em julgamento aqui sair e, pelo que tudo indica, ele ser considerado culpado e ter prisão decretada. Então, ele não tem mais muito o que fazer. E agora resta descobrir o que ele tanto escondia na casa dele, né? Porque aquele pendrive ali pode ser muito mais do que as brincadeiras todas que a gente viu na internet desde a sexta-feira. Pode ser algo bem mais sério, uma maneira de tirar dinheiro do Brasil. Agora, eu acho que a gente precisa ressaltar nomes que ficaram assim em evidência durante essas manifestações de ontem, para as pessoas saberem. Por exemplo, aqui em Brasília, tem duas pessoas chaves naquela manifestação, além da deputada Bia Kicis e da senadora Damares Alves. Você tinha ali aquele desembargador que é advogado, que fez aquele piti aqui bem no comecinho do processo todo de julgamento e que foi até detido. Vocês devem se lembrar daquela cena, né? O Sebastião Coelho. Ele estava lá com o megafone, gritando palavra de ordem. Então, não era apenas um advogado. Ele veio aqui fazer cena para aparecer, porque ele quer ser candidato. Outra pessoa que estava lá era a vice-governadora aqui de Brasília, a Celina Leão, que está concorrendo ao cargo de governador. Então, ela lidera as pesquisas hoje. E estava ali, né, fazendo questão de ganhar os votos dos bolsonaristas. Eu espero que isso acabe sendo um problema para ela nessa eleição e não uma vantagem. E por isso a gente precisa divulgar bastante os nomes das pessoas que estavam ali naquele ato. Agora, no Rio de Janeiro, então, foi ainda mais risível, né? A foto que a gente recebeu aqui no ICL da Praia de Copacabana é de morrer de rir, porque eram meia dúzia de gatos pingados. Então, eu acho que isso deixa um recado muito claro que essa onda toda bolsonarista está perdendo fôlego muito rápido, e na hora que Bolsonaro for preso ou que tiver a prisão decretada, porque não acredito que ele vai ficar em casa na prisão nenhum dia, pelo estado de saúde dele, mas quando tiver a prisão decretada, a gente não vai ver nenhum terremoto, a gente não vai ver nenhuma grande manifestação. Eles perderam o gás. Acho que isso ficou claro no domingo. Mas ainda assim, Elô, eu disse isso ontem nas redes sociais, não sei nem se é uma divergência, mas é algo que eu tenho pensado sobre isso. O quanto a gente falhou em passar limpo a história do 8 de janeiro. Isso aconteceu há 2 anos atrás. A gente não está falando de 10 anos, César, de 50 anos. 2 anos atrás. A gente tem hoje, domingo, né, nos dias de hoje, gente saindo na rua, e é preciso falar, gente, sobre o que essas pessoas estavam pedindo na rua. Elas não estavam só defendendo os Estados Unidos. Elas estavam defendendo a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Elas estavam defendendo a deposição de ministros do STF. A pauta mais antidemocrática possível. Eu já falei aqui algumas vezes, você pode achar que o processo contra o Bolsonaro é injusto. É um direito as pessoas acharem isso. Assim como eu achei,
E ficou comprovado na prática que o processo contra o presidente Lula foi um processo injusto, eivado de injustiças, porque a gente ficou sabendo através da Vaza Jato que o Sérgio Moro combinava com os promotores o que ia ser feito no processo. Você pode achar que o processo é injusto. Agora, você não pode pedir prisão, morte, fechamento do STF por conta de um processo. Eu não lembro de ter visto ninguém à época do processo contra o presidente Lula pedindo fechamento do STF. Ninguém do campo progressista pedindo prisão de ministro. Eu não lembro de ter visto. E olha então que a gente precisa falar sobre o que estava sendo pedido. Essas pessoas... E olha que a gente chamou o Supremo Tribunal Federal de golpista, tá? A gente chamou o Supremo Tribunal Federal de golpista. Gente, faltando R$150, poucos minutos para acabar a live, faltam 16 minutos. Vamos ajudar aqui, que é muito importante para a gente manter aqui o nosso trabalho, gente. Clica no cifrãozinho aqui embaixo, manda o que você puder de contribuição. A gente agradece qualquer quantia e o canal depende disso para sobreviver. A gente não é patrocinado por nenhum grande banco, por nenhuma grande empresa. Nós somos patrocinados por vocês que estão acompanhando tudo que está acontecendo. Vamos lá. Os deputados, a vice-governadora do DF, esse procurador, que Elô muito bem ressaltou a presença, estavam pedindo novamente pautas antidemocráticas. Não é democrático remover ministros do STF porque não se concorda com decisões que eles possam ter tomado. Então é preciso ressaltar o quanto a gente falhou na narrativa, e o ICL esteve aqui sempre ajudando a construir esse debate, essa discussão, o quanto a sociedade brasileira falhou de ainda ser aceitável ter gente nas ruas em 2025 pedindo fechamento de STF, pedindo prisão de ministro e deposição de ministro, porque não concorda com o andamento de processo. É uma falha que a gente vai ter que corrigir, porque se a gente tivesse punido adequadamente essas pessoas e elas não foram punidas, elas não estariam na rua pedindo isso. Vai lá, Elô. Eu não sei como a gente poderia ter feito isso diferente. As pessoas foram presas aqui no 8 de janeiro, foram julgadas, foram condenadas, com penas bastante severas, inclusive. Depois teve um certo alívio para alguns casos. Mas eu acho que o problema, William, talvez seja muito mais profundo de estrutura e até de ensino. É o que como a gente está preparando as pessoas dentro do sistema de ensino para chegar no ponto em que chegaram. Acho que é um problema mais sério de formação da capacidade crítica da população brasileira. Não acho que é a gente não ter passado ali, porque esse processo que a gente está vendo aqui no STF e que a gente está acompanhando assim assiduamente é exatamente isso, é passar limpo. A gente, pela primeira vez na história, a gente botou os militares no banco dos réus e a gente vai condenar. A gente teve uma CPMI no Senado, no Congresso Nacional, que indiciou todos eles. A gente teve uma CPI no Distrito Federal, que indiciou até general que nem chegou aqui ao STF nesse processo. Então, eu não sei se não é passar a limpo como deveria. Acho que isso está sendo feito, isso é um processo que leva tempo. Agora, eu acho que a gente tem um problema maior, que é de estrutura, porque esse pensamento conservador que defende ditadura militar, ele não é de hoje, ele tem muitas e muitas décadas. Então, por isso eu digo que eu acho que é um problema de fundo e não com relação apenas ao 8 de janeiro. Pois é, agora, Elô, mesmo esvaziadas, né, essas ações não devem ser atos isolados. Olha só, gente, hoje, um grupo de 40 parlamentares do PL, o grupo desembarca em Brasília com 2 objetivos muito claros: suspender o recesso parlamentar e votar o quanto antes a anistia para Bolsonaro. A informação é do nosso colega aqui do ICL, do Guga Noblar. Agora, Guga não, Elô, fico até confusa, porque assim, eles insistem nessa tecla, assim, uma tecla que não tem cabimento algum, né? Roberta, eu estou achando lindo isso, vai ser maravilhoso observar quantos vão aparecer aqui. Eles fizeram esse movimento todo na sexta-feira, e na sexta-feira mesmo, o presidente do Congresso, o Davi Alcolumbre, se reuniu, né, o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e tanto a Câmara como o Senado divulgaram notas oficiais informando que o recesso estava mantido. O que esses deputados do PL
PL queriam. Queriam que eles suspendessem o recesso e convocassem de volta todos os deputados para, a partir de hoje, estarem aqui, para aí sim eles poderem fazer essa movimentação em prol da anistia. O que aconteceu? Senado e Câmara recusaram, não tem, o recesso não foi cancelado, não vai ter ninguém aqui no Congresso. Então, vamos ver quantos vão aparecer. Duvido que apareçam 40, mas duvido mesmo. A gente pode contar para ver depois quantos foram. Eles querem algo que não vai acontecer. E isso vai ser muito bom, porque vai isolar de vez o grupo mais radical de bolsonaristas que existe dentro da Câmara dos Deputados. Vai mostrar com quantos votos de verdade eles, isolados, têm. Não tem muito, não. Acho que são entre 30, não chega a 40. Então, esse processo todo dividiu a direita de uma maneira maravilhosa, era tudo que o governo precisava, alijou essa ala mais extremista, que agora perdeu todas as suas chances com o Centrão, dirigido por Hugo Mota, que agora está tentando fortalecer o seu grupo ali, né, que é o conhecido Centrão. Então, existe uma movimentação política dentro da Câmara muito interessante e muito favorável. Obrigado, se Júlio. o governo souber explorar essa divisão de forma eficiente, que me parece que está conseguindo, está andando nessa direção. Então, vai ser muito interessante. Acho que eles vão reunir muito menos gente aqui do que tinha lá na praia de Copacabana no domingo. Parece que sim, parece que nós estamos nos estertores, eu diria, do bolsonarismo, a forma como a gente o conhece. Não quer dizer que é a extrema-direita, que é essa energia reacionária, tudo isso que a gente sabe que está consolidado no Brasil. O STF tem parcela assim, Natácia. Isso é uma força política considerável, que tem, assim, uma base popular. Isso não vai embora. Agora, me parece que o bolsonarismo, como ele está organizado, está, de fato, sim, seus estertores, e a gente deve ter um processo de reorganização ao redor, talvez, do Tarcísio, ao redor, talvez, do Eduardo, Michele, aí tudo isso a ver o que vai ainda acontecer em seguida, mas me parece que o bolsonarismo, a gente sempre existe esse tipo de colocação. O Bolsonaro é um inepto, é um estúpido, é um cretino, tem gente que discorda, que acha que ele é inteligente porque ele sabe operar dentro daquilo que ele se propõe a fazer e tal. Veja, no mínimo, eu não vou nem tanto para lá, nem tanto para cá, mas nesse contexto, me parece sim, Elô, que sobretudo o Jair Bolsonaro e o seu círculo interno cometeram erros importantíssimos aí e que custaram a posição que eles tinham relativamente determinada no Brasil, Rob. Se vocês pensarem, esse cara assume a presidência em 2019. Um ano depois, vem a maior pandemia do século. Que se ele tivesse sido minimamente mais hábil, entendeu? Ele poderia ter organizado esse processo como o inimigo externo que ele precisava para unir a nação ao redor dele. Ele poderia ter, se ele fosse menos unidimensional, ele teria dito o seguinte: Roberta, tudo bem, gente. A gente tem divergências importantes, até aqui a gente brigou, mas agora existe o patógeno mais letal dos últimos 100 anos e a gente precisa se unir ao redor do bom senso, da ciência, sabe? Da solidariedade. Esse cara teria unido o país ao redor do básico. Fazer o básico. Uhum. O que o Dória, por exemplo, que convenhamos não é nenhum gênio da política institucional, conseguiu fazer. Não tem que ter vacina, cara. Que loucura é essa? Que tipo de discurso absolutamente cretino é esse? Mas sabe o que acontece, César? Oi, querida. Para isso, você precisa ter um pingo de humanidade. E essa pessoa a qual você se referiu aí não tem. É isso. Só pensa nos próprios interesses, não tem empatia, não tem solidariedade, não tem humanidade. Agora, eu acho que, bem como você falou, o bolsonarismo, como a gente conhece, levou um tiro bem sério, não sei se ainda fatal. Mas se a gente conseguir eliminar da política essa ação vil que essas pessoas têm, baseada nas fake news, baseada no ódio, já vai ser um grande avanço. Agora, não vejo chance nesse momento, daqui a um ano tudo pode mudar, mas não vejo chance nesse momento
para nenhum desses nomes que você citou. Michele, qualquer pessoa com sobrenome Bolsonaro, nem Tarcísio. Tarcísio se enterrou junto com Bolsonaro, que está perdendo o apoio da direita de São Paulo. Ele perdeu o apoio da tradicional direita paulista. Então, nem isso ele tem hoje, porque ele insiste em ficar abraçado ao Bolsonaro. Então, acho que, assim, existe aí uma mudança política importante e que precisa ser aprofundada e aproveitada, né? A gente vai lidar sempre com o conservadorismo. Isso. O conservadorismo é muito diferente do bolsonarismo? É. Um se alimentava do outro? Sim. É preciso separar os dois para poder negociar com quem a gente pode conversar, que até com os conservadores você pode conversar. Você vê toda essa história aí desse PL da devastação, vai ter conversa. Se o presidente Lula decidir vetar partes essenciais dessa devastação, ele terá apoio de vários setores conservadores do agronegócio que não querem se associar à imagem de um Brasil que desmata tudo, porque isso vai fazer com que eles percam mercados, especialmente na Europa. Então, existe muita coisa que pode ser feita na hora que você separar essa extrema-direita raivosa, mentirosa, desumana e trabalhar com os conservadores com quem é possível conversar. É isso, Elô. E também, assim, acho que pegou mal, né? Chamar apoiador de maluco. Quer dizer, eu vou para a manifestação para te dar o meu suporte, o meu apoio, e você me chama de maluco? Posso fazer uma brincadeirinha, Acho senhor que eu não vou não, né? Acho que eu não vou não. O resultado a gente viu nas ruas. Agora, Elô, te vejo novamente na porta do STF, assim como na semana passada. O que acontece por aí hoje? E conta pra gente que horas você precisa entrar pro plenário. Bom, eu já preciso Oh, meu Deus. ir embora, mas dá tempo de contar para vocês o seguinte: a gente está aqui acompanhando os depoimentos das testemunhas de defesa. São todas testemunhas de defesa ainda dos grupos 2 e 3. O grupo 4 já terminou e os réus do grupo 4 serão ouvidos na quinta-feira dessa semana. Então, até a quarta-feira terminam todas as testemunhas de todos os grupos. E aí começam os réus desses grupos. Hoje à tarde tem um depoimento importante, porque muito discutido aqui, que é o do delegado da Polícia Federal, o Fábio Schor. Vocês devem se lembrar que ele que assinou a conclusão do inquérito, né, contra o Bolsonaro, das joias, da carteira de vacinação e da tentativa de golpe. E por conta disso, sofreu vários atentados, né? Atentados não, várias ameaças, inclusive com foto dele, foto que conseguiram do Detran, da mulher dele, então ameaçaram a família, uma série de coisas. E os advogados mais extremistas daqui, como Jeffrey Schickini, fizeram questão de chamá-lo para depor. Eu acho que deve ser uma tentativa de constrangimento, porque esse advogado tem vindo aqui para provocar a justiça, para promover embates, porque ele quer se promover, porque tudo que se sabe nos bastidores é de que ele quer ser candidato na eleição de 26. Não sei ainda se para deputado, qual o cargo que ele vai tentar conseguir a partir desse processo aqui, mas ele vem aqui para fazer escândalo. E não acho que não tem muito o que o delegado possa depor para esclarecer o caso. Ele investigou, ele não tem que falar da investigação. Quem tem que falar são testemunhas que falem dos fatos. Então, eu acho que é uma tentativa de constrangimento e para gerar, claro, cortes para as redes sociais. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui
com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.